Segundo pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o Brasil é o país com o maior número de trabalhadores domésticos no mundo. Na primeira semana de abril, a emenda constitucional conhecida como PEC das Domésticas foi promulgada no Congresso Nacional. E duas das principais mudanças passaram a valer imediatamente: a jornada de trabalho de 44 horas semanais e o pagamento de horas extras. No fórum de hoje, vamos falar sobre as leis que tratam do trabalho doméstico. Para discutir o assunto, eu recebo no estúdio da TV Justiça a advogada Regilene Santos do Nascimento e o juiz do trabalho, Antônio Humberto de Souza Júnior. Mas antes, vamos assistir uma reportagem sobre o assunto. O Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que amplia os direitos dos trabalhadores domésticos. Com a modificação, as domésticas passaram a ter direitos como carga horária de 44 horas semanais e recebimento de hora extra. Esta funcionária pública, que tem uma empregada há 15 anos, acha que as mudanças podem ter um efeito negativo para quem contrata. Porque às vezes é complicado, as pessoas vivem com o orçamento assim na ponta do lápis. Tudo muito certinho e vai ser um plus a mais, né? E as pessoas às vezes não estão preparadas, não estão conseguindo fazer isso. Então fica mais fácil você contratar uma diarista. Este advogado trabalhista ressalta que é importante registrar por escrito a carga horária de trabalho. O empregador doméstico terá, portanto, que fixar previamente e, se possível, por escrito no contrato com seu empregado doméstico qual é o período exato de trabalho, o período normal de trabalho. Ainda que o trabalhador doméstico permaneça na residência ou mesmo durma no emprego doméstico, ele, trabalhadora doméstica, estará, portanto, desobrigado de prestar serviço naquele horário não previsto. Outros benefícios, como indenização em demissões sem justa causa, conta no FGTS, seguro-desemprego e salário-família, estão sendo regulamentados. Essa empregada doméstica comemorou as mudanças. Eu acho que é um benefício para todas as domésticas. Quando você é despedida do emprego, manda embora, não quer nem saber, né? Nem todos os patrões. Aí você sai, você não recebe FGTS, você não tem seguro-desemprego, a doméstica nunca teve. Acho que seria bom. Doutora Regilene, inicialmente, obrigado pela presença. Uma pergunta simples, mas que muitas vezes causa uma certa confusão com relação à resposta. Quem se enquadra nessa categoria de empregado doméstico? Por exemplo, um jardineiro? Em primeiro lugar, eu que agradeço o convite. E, em verdade, a Lei 5.859, de 72, é que ainda traça até hoje o conceito específico do que seja empregado doméstico. O doutor Antônio Humberto me corrija se eu estiver equivocada. Empregado doméstico é todo aquele que presta serviço a uma família ou a uma pessoa dentro do ambiente familiar de forma contínua e sem finalidade lucrativa. Se tu contratas uma pessoa para trabalhar dentro do teu espaço doméstico, mas para uma finalidade lucrativa, ele deixa de ser doméstico. Dentro deste conceito, tu podes ter professor, né, um professor de reforço dos filhos, do casal. Tu podes ter a faxineira, tu podes ter a arrumadeira, o motorista, um enfermeiro, um auxiliar. Todo aquele profissional que despenda a sua força de trabalho para uma família ou para uma pessoa dentro do ambiente familiar sem finalidade lucrativa é tido legalmente como empregado doméstico. Tá, ainda nesse contexto, então, doutor Antônio, por exemplo, quando uma pessoa é proprietária de uma loja, uma empresa, enfim, ela contrata ali o empregado doméstico para a casa dele, mas em nome dessa empresa, que é uma situação comum. Isso não muda nada? Bom, depende. O direito do trabalho, ele lida com essas questões todas por um prisma do que nós chamamos de princípio da primazia da realidade. Ou seja, a questão da aparência é irrelevante se o conteúdo, ou seja, aquilo que realmente acontece, revela uma outra realidade. Então, eu posso ter uma situação como essa e a pessoa trabalhar nos dois locais, por exemplo. Aí eu teria um contrato híbrido, um contrato misto. Nesse caso, deve prevalecer a legislação mais benéfica. E mesmo com a emenda constitucional 72, que ampliou os direitos dos domésticos, mesmo depois de regulamentados, os empregados urbanos continuam ainda com um pouco mais de direitos do que os empregados domésticos. Logo, nesse caso,
a pessoa teria direito a todos os direitos dos empregados urbanos e não apenas os direitos dos empregados domésticos. Aliás, esse é um equívoco que tem sido ventilado na imprensa e por algumas pessoas, no sentido de dizer que a emenda igualou os direitos. A intenção inicial era essa mesma, tanto que a proposta inicial era simplesmente abolir o parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, que tratava de alguns direitos selecionados para os empregados domésticos. Mas a versão final não foi essa. A versão final selecionou, triou alguns ou muitos dos direitos, mas não todos os direitos que os trabalhadores urbanos e rurais já tinham desde 1988. Mas no final ele acabou criando um problema para o judiciário, que foi tirar o inciso 29. Ele tirou o inciso 29 do parágrafo único. Na verdade, o inciso 29 não estava, nem na versão original. Mas sempre foi aplicado. Sempre foi aplicado. Sempre foi aplicado. Mas isso não vejo problema. O inciso 29, a que se refere a professora e doutora Regilene, é o inciso que cuida da prescrição. Eu, particularmente, nunca vi nada demais, porque prescrição, eu não entendo isso como um direito do trabalhador. Pelo contrário, é uma via de perda de direito de modo indireto. Mas eu fiz esse destaque porque a doutrina e alguns parlamentares, inclusive na época da exposição, da discussão, eles traçaram sobre isso, essa questão de não inserir, e até me perdoe realmente, a questão do inciso 29, que era uma coisa que no início realmente já não tinha, e aí, mas a Justiça do Trabalho resolveu facilmente essa questão, essa polêmica, e não foi colocada também, porque nunca foi, então isso, agora não ia alterar em nada. Né? E eu espero que realmente não altere. Enfim, a PEC, ela busca o quê? Dar um tratamento igualitário às categorias? O que a gente assiste, indo um pouco mais atrás nessa história do trabalho doméstico, é que claramente, ao longo de algumas décadas, o trabalho doméstico saiu de um patamar de total ausência do direito do trabalho. Os empregados domésticos, até 1972, não tinham direitos próprios de trabalhadores subordinados, como os demais, e progressivamente esses direitos foram sendo adicionados. E agora, com a emenda constitucional 72, houve, de fato, um crescimento muito significativo, onde praticamente todos os direitos que os trabalhadores urbanos e rurais já tinham pela Constituição de 88 foram agora estendidos aos trabalhadores domésticos. Não é? Eu não acredito que vá haver uma igualação, uma equiparação total, porque existem alguns direitos que se mostram completamente incompatíveis. O principal deles, me parece, e é bem lógico isso, a participação nos lucros, que é um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, embora dependente de lei, e, evidentemente, se nós dizemos que o que caracteriza o trabalho doméstico é exatamente a ausência de uma atividade econômica, naturalmente não se pode falar na participação em lucros que a pessoa aufira, que o empregador aufira, longe de sua casa. A principal distinção que eu vejo, e não é que não se queira admitir direitos subjetivos laborais a empregados domésticos, é a crassa distinção entre finalidades. Então, quando se fala em trabalhador urbano e até no trabalhador rural, se tem uma linkagem com uma relação produtiva. E mesmo dentro da rural, nem toda ela tem uma relação produtiva. Por isso também tem uma legislação própria e específica, o trabalhador rural. O trabalhador doméstico, ele não tem uma relação produtiva. Então, esse é o primeiro ponto que eu creio que há um equívoco nessa extensão de direitos por conta da finalidade do pagamento daquele direito. Então, a relação produtiva, nós temos os meios de produção, que são escassos, e aí são explorados pelos seus detentores através da utilização de meio de mão de obra intelectual ou braçal de terceiros, e aí ele ser contraprestado de uma forma mais equânime com aquela produção econômica, não é? O que é diferente da relação doméstica. A relação doméstica é uma relação de intimidade, é uma relação de confiança tal que ela remonta à Grécia Antiga. E eu gostaria de vir um pouco mais para frente e vir para a Idade Média, aonde nós tínhamos, dentro dos umbrais dos palácios lá dentro, né, os nobres que tinham interesse em lá estar e prestavam serviços domésticos ao rei e à rainha. Então, nós tínhamos condessas, nós tínhamos duquesas, que seriam o que hoje nós chamamos de governanta,
não é? E que tinham aquele interesse naquele trabalho que hoje é muito próximo ao que nós temos hoje. A diferença é que a mulher indo para o mercado de trabalho, ela sai então de dentro de casa e aquela pessoa que fazia pessoalmente aquele serviço, cuidava da família, ela, aspas, terceiriza-se até a educação dos filhos hoje, não é? Então, se contrata uma babá e essa pessoa, ela cuida da criança da hora que a criança acorda, a hora que a criança vai dormir, inclusive dorme com ela, não é? Então, essa é uma relação diferenciada, mas não chega à questão da produção econômica. Então, quando se fala do FGTS, é razoável? É razoável. A indenização pelo tempo de serviço que aquela pessoa despendeu em prol daquela família. Agora, a finalidade da criação do Instituto, do FGTS, é totalmente diferente para que ela está sendo trazida hoje. O FGTS surge em substituição à estabilidade decenal, que com o tempo começou a ser uma falácia, as pessoas acabavam prestando serviço 8 anos e meio, 9 anos, e depois eram demitidas sem direito a nada, com uma indenização ridícula, tal como era prevista no 477, que ainda é até hoje, não é? Então, criou-se o FGTS. Tá bom, olha, tu podes demitir o empregado a hora que tu quiseres, mas tu vai indenizá-lo por isso. Por quê? Porque aquela criatura participou daquele processo de produção, o que não acontece no emprego doméstico. Então, muitas coisas eu acho que não são assim tão gravosas em terem sido estendidas aos empregados domésticos, mas essa mentalidade de que empregado doméstico é um escravo, de que essa extensão que foi criada agora por essa PEC foi uma carta de alforria, eu, particularmente, da Tamássima Vênia, acho que isso é uma indignidade para com a sociedade como um todo, porque pega-se o mínimo e generaliza-se. Eu conheço muitas pessoas que têm empregados domésticos e que são tratados com dignidade. Do jeito que a coisa está sendo posta, parece que todos que têm empregado doméstico, e eu não digo que não exista, existem pessoas que realmente não tratam um empregado que está ali dentro da sua casa com dignidade, mas uma pessoa que faz isso não faz isso com aquele empregado doméstico. Uma pessoa que faz isso faz com qualquer um. Então, essa questão não é uma questão de escravidão. Nós temos que pensar que as pessoas, elas permitem algumas coisas, elas se submetem a determinadas coisas. Eu tinha uma faxineira que ela se recusava a sentar conosco à mesa em épocas de comemoração de Natal, de Páscoa, porque ela não conseguia sentar conosco, né? Então, é uma questão que há que se sopesar, porque é uma situação diferenciada. O trabalho dentro de uma residência é um trabalho de alta confiança e de alta intimidade que não se confunde com um trabalho urbano ou rural. Bem, nós hoje estamos falando aqui no programa Fórum sobre trabalho doméstico. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, hoje falando sobre trabalho doméstico. Bom, o que entrou logo em vigor em relação à emenda? Eu já tive a oportunidade de analisar com alguma calma o texto final e me pareceu, não sei se isso foi intencional, mas claramente foram criados 2 grupos de novos direitos para os trabalhadores domésticos. E o critério claro, me parece, é o critério de impacto financeiro imediato. Todos os direitos que foram atribuídos ao doméstico e que representarão uma sobrecarga financeira sobre os empregadores domésticos, independente de qualquer situação, só vão entrar em vigor a partir de uma lei que venha a regulamentar. Estou me referindo ao Fundo de Garantia e, consequentemente, o Seguro-Desemprego, a multa de 40%, que é a proteção contra a despedida arbitrária, o salário família, o seguro de acidentes do trabalho e a consequente indenização, se for o caso, que o empregador terá que pagar. Os demais direitos que já entraram em vigor não dependem de lei, mas, em contrapartida, só afetarão os encargos financeiros do empregador a depender do seu comportamento. Então, a questão das horas extras, que é o que mais se comenta, evidentemente só se pagarão horas extras se houver exigência de trabalho além do limite de 8 horas por dia e 44 horas por semana, não é? Vai depender do que o Congresso
fizer, né, em termos de regulamentação. Lembremos que a Constituição Federal ainda pende de regulamentação em muitos pontos, né? Embora acho que, nesse caso, há todo um clamor social dos dois lados, tanto do lado dos domésticos quanto do lado dos empregadores, no sentido de que saiamos desse ponto de interrogação do que será e tenhamos logo a regulamentação. Doutora Regilene, eu me lembro bem que lá no primeiro bloco você citou a questão da proximidade do empregado doméstico com a família. Citou o caso, inclusive, da babá, que às vezes dorme ali com a criança. E aí, como é que fica, então, essa questão? Como é que vão ser tratadas sobre essas questões? O que eu penso ser muito mais complicado é a questão do controle da jornada. E aí eu gostaria de fazer as tuas vezes, e eu fazer uma pergunta para o doutor Antônio Berto, como é que vai ficar a questão do ônus da prova? Quem vai fiscalizar? Exatamente por isso. Primeiro, eu já ouvi falar que tem pessoas que estão comprando já equipamentos para controle de jornada. Meu Deus do céu! Então, essa questão de colocar um dedo, de registrar um cartão é irrelevante, né? O que importa é que aquele serviço seja realizado naquela jornada. E aí nós vamos cair num problema de ética, num problema de moral da sociedade, da pessoa registrar um ponto ou registrar um horário de começo e de término e realmente naquele intervalo realizar o serviço. Porque, de novo, em casa, está chovendo, a pessoa está meio indisposta, ela, de repente, está passando um programa com uma receita interessante, até para a família mesmo, ela vai parar para assistir. E aí vai atrasar o almoço, vai atrasar na lavagem da roupa, na passagem da roupa. 18 horas, acabou. Hora extra para o empregador. Enfim, isto é uma questão muito emblemática para ser resolvida dentro de casa. Agora, penso eu, como advogada, que não se possa estender só as benesses de direitos. As obrigações também. Então, se o empregado doméstico a ele foi concedido as horas extraordinárias, uma jornada limitada de 8 e semanal de 44, o artigo 62 também tem que ser observado. O que é que diz o artigo 62 da CLT? E engraçado, a não ser que eu esteja equivocada, o artigo 7º da CLT não foi revogado. Então, em tese, legalmente, a CLT não se aplica ao doméstico. E aí, como é que os juízes vão... Não, isso é muito simples. Essa questão parece muito fácil de ser resolvida. O próprio artigo 7º da CLT ele é um artigo que excluía de forma expressa, e o texto continua lá, os domésticos das disposições da CLT. Mas o próprio artigo 7º, ele estabelece, salvo naquilo em que expressamente se previr para os domésticos. Então, ótimo. Então, agora... E o artigo 8º, por sua vez, também da Consolidação das Leis do Trabalho, diz o seguinte, que quando a lei for silenciosa, eu posso aplicar os princípios e posso aplicar também a analogia. Então, como a lei do doméstico, que é essa lei de 72, foi alterada em alguns pontos, mas não abrange todos os direitos que os domésticos têm hoje, né, me parece absolutamente tranquila a aplicação da CLT em relação àqueles pontos do doméstico. Por exemplo, é muito comum nas famílias, hoje em dia, dispensarem a doméstica de trabalhar aos sábados. Nesse prisma, me parece absolutamente razoável a celebração de um acordo individual de compensação, no qual, por exemplo, ela trabalhe de segunda a quinta 9 horas, ao invés de 8, para compensar as 4 horas que ela não precisará trabalhar no sábado. Não é? E, nesse caso, eu não estarei transgredindo. Então, é uma questão de lógica do sistema. Não é? Se o direito é de eficácia imediata, ou seja, se não depende de lei, conforme nós já assinalamos aqui os dois, não é? E eu não tenho uma norma específica dos domésticos, então eu vou aplicar a CLT, mas aplicar em sua plenitude, inclusive naqueles pontos raros, é verdade, né, em que o empregador conta com algumas alternativas para a gestão dessa mão de obra. O que certamente vai obrigar a uma reformulação nos próprios costumes da família brasileira, pelo menos a família brasileira que sempre conviveu com empregados domésticos, é que você não conseguirá mais, sem pagamento de horas extras e talvez adicional noturno mais adiante, manter a rotina que nós sempre tivemos classicamente. A rotina da empregada doméstica que serve o café, serve o almoço e serve o jantar. As pessoas, se não quiserem ter uma sobrecarga financeira, vão ter que se adequar.
Eu não quero me perder em 2 pontos que o doutor Antônio Berto falou. Primeiro, eu fico muito feliz que um juiz diga, eu tinha esquecido a parte final do artigo 7º, que nós vamos poder aplicar a CLT no que for compatível, Sim, por óbvio. O artigo 8º também, isso. mesmo que não tivesse essa exceção Sim, no artigo 7º, sem o 8º dúvida. traria. E aí, eu gostaria que Vossa Excelência respondesse como é que fica o 62. O que eu indago é em relação ao inciso 1, que diz que quando o empregado presta serviço externamente e o empregador não tem condições de fiscalizar, porque às vezes o trabalhador trabalha externamente e o empregador consegue fiscalizar o horário de início e o horário de fim. Quando o empregador não tem condições mesmo de fiscalizar a jornada que o empregado exerce, o empregado urbano, externamente, ele não está submetido a esse tipo de jornada, esse tipo de limitação, porque o empregador não tem como fiscalizar. E aí, se mutatis mutandis ao inverso, o empregado está dentro de casa e o empregador não está. Quem é que vai fiscalizar aquela jornada? Como é que se fica? Como é que fica essa questão? E como é que fica a quem detém o ônus da prova? Essa questão parece muito simples de ser resolvida, né? Porque também a CLT, nisso estamos absolutamente de acordo, a CLT ela só obriga o empregador a manter um controle rigoroso de horário, seja com cartão de ponto, seja com folha, enfim, controle biométrico por digital, quando o empregador tenha mais de 10 empregados. Em termos de trabalho doméstico, isso só vai acontecer em grandes mansões de pessoas com uma situação muito abastada para ele ter essa situação de manter. E aí realmente justificará esse tanto de gente para coordenar. Vai ser necessário mesmo um relógio de ponto para controlar isso. Então, nada impede que as pessoas, com um simples caderno, por exemplo, orientem os seus empregados de fazer registros exatos de horário de início, horário de final. Mas isso não é uma obrigação legal. E, se não é uma obrigação legal, a jurisprudência construída no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de que, se não há obrigação legal de controle de jornada, o ônus da prova é daquele que está alegando o excesso. Então, caberá ao trabalhador, normalmente, esse controle. Mas, talvez, exatamente por essa dificuldade de monitoramento, seja o caso de estabelecer regras muito claras. Olha, a sua obrigação é essa, o horário que eu espero de ti é esse, e acho mesmo que há um outro aspecto, um aspecto de profissionalização do trabalho doméstico. Porque a partir do momento em que há um encarecimento dessa mão de obra e uma rarefação, porque a tendência é de que, em alguns casos, as pessoas se sintam na contingência de mudar a forma desse apoio doméstico, ela tem que realmente pensar em deixar claras as regras. Isso pode ser feito por um documento escrito. Eu posso estabelecer, por exemplo, uma tabela de horários e fixar na cozinha de tal forma que a pessoa saiba. E eu proíbo, nada impede, se a minha condição pessoal permite, de colocar uma cláusula. Olha, é terminantemente proibido ultrapassar o horário. Você não vai ser exigido em absolutamente nada, principalmente nesses casos em que as pessoas trabalham durante boa parte do dia fora. Agora, eu acredito que com essas novas regras, há uma busca aí pela terceirização. E uma outra modalidade, que é justamente a diarista. Já chegou ao meu conhecimento que estão optando por contratar diaristas, contrata duas, 3 diaristas diferenciadas, porque ainda não existe uma uniformização de entendimento de até quantos dias. A lei fala em trabalho contínuo, não é? Então, 3 vezes na semana é contínuo, 2 vezes na semana é alternados. Então, enquanto não for decidido isso, não é? Até para se verificar se há ou não a questão do trabalho doméstico, as pessoas estão realmente começando a optar pela questão por diaristas, né? O que vai causar um outro transtorno, porque aí o que acontece? Se tu tens uma pessoa dentro de casa e quebra algum objeto raro, quem foi que quebrou? Né? Agora tu tem 2, 3, vai ficar meio complicado, vai se criar um problema. Eu concordo com o doutor Antônio Humberto, é uma questão de ajeitar as melancias na carroça do caminhão. Agora, o fato de tu teres registrado na entrada e na saída que ela entrou às 8 e que ela saiu às 18, não comprova que ela ficou das 8 às 18 trabalhando. Ela pode ter ficado batendo papo, trocando receita com a amiga, atrasou todo o serviço. Então, eu continuo achando que, até porque essa questão do registro mecânico,
Eu sempre tive altos problemas orientando as empresas na anotação da jornada, a impossibilidade daquela anotação mecânica. Entrou às 8, saiu às 12, entrou às 14, entrou às 18. É muito difícil fazer a pessoa entender que ela tem que anotar exatamente o horário que ela entra, exatamente o horário que ela sai. Bem, eu tive aqui a satisfação de conversar com a doutora Regilene Nascimento, ela que é advogada trabalhista, também com o doutor Humberto, ele que é juiz do trabalho. Doutor Humberto, muito obrigado. Doutora Regilene, muito obrigado também pelos esclarecimentos. E por aqui fica o programa Fórum. Lembro que você pode rever o programa no site da TV Justiça, o endereço é www.tvjustiça.jus.br. Você também pode enviar uma sugestão para o programa. O e-mail é forum@stf.jus.br. E na semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Até lá!